Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estamos aqui na nossa aula 16 do nosso projeto 13 questões, do P13 da OAB. Hoje nós vamos falar sobre competências ambientais e princípios ambientais. Nossa, tema aqui é bastante importante. É um tema que a gente, aprendendo um pouco de competências ambientais, a gente aprende também competências constitucionais, porque a gente precisa entender, a gente precisa ir lá na Constituição. Então a gente vai aprender também questões envolvendo discussões constitucionais, sem dúvida alguma. E a gente precisa ter um corpo de estudo bem interessante para discutir essas temáticas que são muito legais, são muito boas e são cobradas, tanto no direito constitucional quanto no direito ambiental. Bom, aqui no direito ambiental, falar de competências é super importante, a gente tem que ficar atento a essas discussões e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Beleza? Lembrando a todos vocês que o material está na descrição do vídeo, certo? O material sempre na nossa descrição do vídeo. Vamos à nossa aula 16. A aula 16 que a gente tem anterior é uma aula extra, falando de técnicas de estudo, falando de dicas de estudo, mas a numeração das nossas aulas segue padrão e sempre quando tiver uma aula especial, uma aula extra, eu vou colocar aula 16 extra, aula 18 extra, aula 19 especial e segue as nossas aulas no modelo, na forma, no projeto didático, no projeto pedagógico do projeto P13. Beleza? Bora lá então, vamos para as discussões, vamos verificar os temas que a gente tem para abordar aqui. E aí a primeira questão é sempre a gente relembrar os temas mais cobrados no exame de ordem. Quais são os temas mais cobrados no exame de ordem em direito ambiental? Sempre, se você tem notado, sempre antes de começarmos a nossa aula, a gente sempre tem os top 5 ou os top 4, né? Ali, ou seja, os top 4 ou os top 5 temas mais cobrados nas 4 disciplinas do projeto P13. Por quê? Para destacar para vocês que o estudo que a gente está fazendo é ligado a esses temas. Esses temas, além de serem os temas mais cobrados no exame de ordem, são as apostas que eu tenho para os exames 32, 33, certo? E 34, podemos dizer assim. Ou seja, são esses os temas que eu quero que você dê atenção, que eu quero que você olhe, eu quero que você, certo, busque cada vez mais conteúdo, tanto aqui nas nossas redes sociais, quanto no estudo que você está fazendo. Bora lá? Vamos embora então? Vamos para a primeira questão. Hoje, como falei para vocês, o tema é competências ambientais e também falando sobre princípios. Nas competências, nós vamos falar aqui da questão número 1. Município Z deseja implantar política pública ambiental no sentido de combater a poluição das vias públicas. Combater a poluição das vias públicas. Sobre as competências ambientais distribuídas pela Constituição, assinale a afirmativa correta. Então vejam, as competências ambientais distribuídas pela Constituição. Ok? O município Z deseja implementar política pública ambiental no sentido de combater a poluição das vias públicas. Então, sobre as competências ambientais distribuídas pela Constituição, assinale a afirmativa correta. Ou seja, é um tema que pode cair em constitucional, pode cair em direito ambiental. Beleza? Bora lá. Letra A. A União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência material ambiental comum, devendo leis complementares fixar normas de cooperação entre os entes. Pessoal, o que a gente está falando aqui, na letra A, vou tomar uma aguinha aqui, o que está se falando aqui na letra A é o artigo 23. Artigo 23 da Constituição. União, Estado, Distrito Federal e municípios têm competência material ambiental comum, do artigo 23, inciso 3, do artigo 23, inciso 6, do artigo 23, inciso 7, devendo leis complementares fixar as normas de cooperação entre os Estados. Ou seja, artigo 23, parágrafo único da Constituição, traz ainda a ideia de, para dizer o que cada um faz dentro da sua competência material ambiental, é necessário uma lei complementar que estipule isso. E aí nós temos a lei complementar número 140. Então a letra A está correta. Letra A, vou deixar aqui, vou marcar aqui para nós já. Pegar a nossa caneta. Letra A, corretíssima. Está perfeito. Certo? Vamos ver as outras alternativas. Letra B, em relação à competência material ambiental, e não sendo exercida pela União e nem pelos Estados, o município pode exercê-la plenamente. Certo? Então aqui nós estamos vendo uma competência, certo? Vamos dizer, supletiva dos municípios. Mas, em regra, qualquer ente pode exercer, né? Ali nesse sentido. Mas vejam,
há um regramento, há uma ideia, todos poderão exercer, né? E não sendo exercida, né? Há um regramento, há uma ideia. C. O município só pode exercer sua competência material ambiental nos limites e nas normas estaduais sobre o tema. Nos limites das normas estaduais sobre o tema. Olha, na verdade, as leis federais vão trazer limites que os municípios já podem seguir, porque nós não temos uma necessidade de ter uma cadeia, lei federal, lei estadual e depois leis municipais. Não. As leis federais dentro das competências federais, as leis estaduais dentro das competências estaduais, e o município pode seguir e já estabelecer sua competência. Então, a letra C a gente consegue tirar de forma bem clara aqui. Letra D. O município não tem competência material em direito ambiental por falta de previsão constitucional, podendo, porém, praticar atos por delegação. Errado. Tá? O município tem competência material, artigo 23 da Constituição Federal deixa muito claro que há uma competência material comum que toca aos municípios. Ok? E aí, ainda a letra B diz assim, ó, em relação à competência material ambiental, e não sendo exercida pela União e nem pelo Estado, o município pode exercê-la plenamente. O município já pode exercê-la plenamente. Certo? Porque cada um vai estabelecer as suas competências, e todos têm competência. Agora, o que é o pleno dos municípios vai ser previsto pela lei complementar que vai regular como é que vai funcionar essa competência material comum. Então, por isso que a letra B não está adequada nesse sentido. Se a gente for verificar essas situações, essas construções, a letra A fica perfeita, ela fecha todos os entendimentos e não deixa margem para nenhuma dúvida. Então, por quê? Porque a letra B, quando a gente menciona a letra B, deixa eu botar aqui a letra B para vocês. Quando a gente menciona a letra B, ela fala assim, ó, em relação à competência material ambiental e não sendo exercida. Não precisa. O município pode exercer de forma plena dentro dos limites da sua competência material. Tá, mas como é que é o limite da competência material dos municípios? Bom, lei complementar é que regula essa cooperação. Lei complementar é que vai dizer como é que vai funcionar, qual é o papel dos municípios na competência ambiental, na competência material ambiental comum, qual é o papel dos estados na competência ambiental material comum, qual é o papel da União na competência ambiental material comum. Então essa é a construção. Por isso, letra A de Argentina traz o nosso gabarito e está aqui, ó. Competência administrativa comum ambiental dos entes federados. É competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E 7. Preservar florestas, fauna e flora. Destaquei preservação de florestas, fauna e flora, mas podia ter destacado o inciso 6. Proteger o meio ambiente, combater a poluição. Por quê? Porque o 23 traz questões ambientais tanto no 3, tanto no 6, quanto no 7. E aí o parágrafo único do 23 é muito claro ao dizer: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. E aí a gente tem uma lei complementar ambiental, que é a Lei Complementar número 140 de 2011, que exerce exatamente este papel. A Lei Complementar número 140 de 2011 estabelece, ó, esta lei fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput, do artigo 23, e do parágrafo único, para a cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício de competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, proteção do meio ambiente, combate à poluição, em qualquer de suas formas, e a preservação das florestas, fauna e da flora. Então vejam, de novo, como funciona a competência material ambiental. A competência material ambiental ou competência administrativa ambiental se dá de forma comum, como está previsto no artigo 23 da Constituição. Lá no artigo 23 nós temos que todos os entes federados, ou seja, União, Estados, municípios e Distrito Federal, têm competência material ambiental comum. Prevista no artigo 23, inciso 3, previsto no artigo 23, inciso 6, previsto no artigo 23, inciso 7. E aí, além disso, o artigo 23 da Constituição estabelece que lei complementar estabelece a cooperação. Como é que vai funcionar essa competência? Ou seja, qual é o papel do Estado na competência ambiental material comum? Qual é o papel da União na competência ambiental material comum? Ou seja, essa lei complementar vai regular esse funcionamento. E aí a gente tem a lei complementar em questão ambiental, que é a lei complementar número 140 de 2011. Mas vejam, demoramos
A previsão vem desde 88. Só em 2011 é que a gente teve o regramento da competência administrativa ambiental material, né, da competência administrativa ambiental dos entes. Ou seja, demorou muito, gerou muita confusão e ainda temos por alguns problemas. Mas teve muita dificuldade, essa demora gerou grandes prejuízos para o meio ambiente, sem dúvida alguma. Beleza? Letra A de Argentina, porque traz a literalidade do artigo 23 e traz outras discussões que a gente conseguiu analisar, que a gente conseguiu verificar. Mas letra A de Argentina é o nosso gabarito aqui na questão número 1. Vamos adiante. Questão 2 traz para nós o seguinte, ó. O estado Y pretende melhorar a qualidade do ar e da água em certa região que compõe o seu território, a qual é abrangida por 4 municípios. Considerando o caso, assinale a alternativa que indica a medida que o estado Y deve adotar. Letra A. Instituir região metropolitana por meio de lei ordinária, a qual retiraria as competências dos referidos municípios para disciplinar as matérias. Vou ir corrigindo, né, como a gente sempre faz, porque eu acho que isso facilita, traz um facilitador para vocês. Bom, pessoal, primeiro, instituição de região metropolitana, como está previsto lá no artigo 25 da Constituição Federal, se dá por meio de lei complementar estadual e não lei ordinária. Então, esse é o primeiro erro. Também, instituir região metropolitana não tira a competência legislativa e nem tira a competência administrativa de nenhum ente federado. Então, esse é um outro ponto, certo? Então, ó, que retiraria, não tira. Instituir regiões metropolitanas não retira a competência nem administrativa nem legislativa de entes federados. Beleza? Muito bem. Então, letra A está fora. Letra B. Por iniciativa da Assembleia Legislativa, editar lei definindo a região composta pelos municípios como área de preservação permanente. Bom, pessoal, tem um grande problema aqui, ó. Por quê? Porque área de preservação permanente, ela já é definida pelo Estatuto, melhor dizendo, pelo Código Florestal. É o Código Florestal que estabelece o que é área de preservação permanente, lá no seu artigo 4º, a Lei 12.651 de 2012, e estabelece exatamente, ó, aqui é a área de preservação permanente, ali não é. Ou seja, APP é definida em lei. E qual lei define o que é uma APP ou não é? O Código Florestal. Portanto, não pode ser uma lei que vai estabelecer região metropolitana ou uma lei de iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual que venha estabelecer que uma região X é área de preservação permanente. Por quê? Porque é uma fixação federal e está estabelecido tudo que é APP, área de preservação permanente, já está previsto na lei, lá no Código Florestal, Lei 12.651. Beleza? Então aqui está o erro da letra B, de Brasil. Letra C. Editar a lei complementar de iniciativa do governador do estado, a qual imporá níveis de qualidade a serem obedecidos pelos municípios, sob controle e fiscalização do órgão ambiental estadual. Editar a lei complementar de iniciativa do governador do estado, o qual imporá níveis de qualidade a serem obedecidos pelos municípios, sob controle e fiscalização do órgão ambiental estadual. Bom, então nós temos aqui primeiro os estados se intrometendo na competência do município. Primeiro, os estados vão editar uma lei complementar de iniciativa do governador, que vai impor níveis de qualidade que devem ser obedecidos pelos municípios, e o controle não vai ser dos municípios. Ou seja, eu estou retirando competência dos municípios, eu estou ofendendo a competência material comum que os municípios têm, aqui na letra C, se isso não estiver previsto em lei complementar federal. Se estiver previsto em lei complementar federal, ok, estaria resolvido. A lei complementar seria uma lei, exatamente nos termos da lei complementar 140 de 2011, que estaria estipulando como é que funciona a cooperação entre os entes. Não é o caso aqui. O caso aqui seria uma lei complementar editada por um estado por iniciativa de um governador. Então tem todo o problema aqui que estaríamos ofendendo o artigo 23 da Constituição Federal, principalmente o seu parágrafo único. Além disso, nós já temos lei complementar prevendo a cooperação entre os entes no que diz respeito à competência material comum ambiental, que é a lei complementar 140 de 2011. Portanto, letra C de Canadá, errada, por esses motivos que acabo de expor aqui para todos. E, portanto, desse modo, nós temos apenas a letra D. Incentivar os municípios que atingirem as metas ambientais estipuladas em lei estadual por meio de distribuição de parte do ICMS arrecadado nos limites constitucionalmente autorizados.
Bom, pessoal, aqui, ó, letra D de Dinamarca, o nosso gabarito, nós estamos falando do famoso ICMS ecológico, que surgiu como um grande, vamos dizer, incentivador da possibilidade da gente ter uma proteção ambiental melhor. Claro que a gente teve dificuldades, ou melhor, tem ainda dificuldades nessa questão envolvendo o ICMS ecológico, mas é um importante instrumento. Nós não podemos deixar esse instrumento de lado, nós não podemos deixar desconsiderando esse instrumento, porque ele tem uma importância bem necessária, uma importância que eu diria a vocês que é central dentro dessas discussões. Então, atenção a isso, ao nosso famoso ICMS ecológico, que traz aqui elementos bastante importantes nesse sentido, certo? Vou colocar aqui para vocês, ó. Eu fiz uma análise de assertiva por assertiva, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem temas diferentes. Não estou falando só da competência lá dos artigos 21 até 30 da Constituição Federal, nós estamos falando de vários outros temas. Por exemplo, a letra A, o que está errado? Instituição de região metropolitana é por lei complementar estadual e não lei ordinária. Segundo ponto que está errado na letra A, a instituição de região metropolitana não retira a competência estabelecida pela Constituição para os municípios. Então a gente conversou sobre isso. Letra B, por que está errada? Porque a área de preservação permanente não pode ser instituída por lei estadual, é instituída pelo Código Florestal, que é uma lei federal, a Lei 12.651 de 2012. E o que é a área de preservação permanente? O que é a APP? Está previsto lá no artigo 4º e artigo 6º do Código Florestal Federal, do Código Florestal Nacional. C, está errada, a hipótese viola a autonomia dos municípios, estabelecida no artigo 18 da Constituição, viola o artigo 30, que fala da competência municipal, e também viola o artigo 23, porque estabelece uma competência comum ambiental e ofende, né, exatamente essas disposições estabelecidas. Além de uma lei complementar que estabelecesse a cooperação. Então tem todas essas ofensas previstas aqui na assertiva C, por isso da inconstitucionalidade. E por fim, a letra D, que é o nosso gabarito, está certa, a hipótese traz a previsão do ICMS ecológico, que pode ser prevista no artigo 158 da Constituição Federal, inciso 4, combinado com o parágrafo único do artigo 158, ambos da Constituição. Então está ali, ó, 158, no parágrafo único diz assim, ó, as parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso 4, serão creditadas conforme os seguintes critérios. E aí a gente tem exatamente a possibilidade ali de 35% hoje de ter a possibilidade de se investir, de se propagar, de se buscar, certo? Vamos dizer, um apoio nessa questão do ICMS ecológico, nessa questão que está estabelecida ali. Claro que isso foi fruto, inclusive, claro, essa questão, se a gente for olhar a questão de 2013, e aí a gente já teve uma mudança na Constituição, na emenda constitucional número 108 de 2020, que mudou um pouco a questão de percentual, a questão de arrecadação, mas que traz ainda essa possibilidade da gente fixar o famoso ICMS ecológico. Então não tem problema nenhum, letra D de Dinamarca, este é o nosso gabarito, conforme vocês conseguiram verificar. Lembro a todos vocês que o material fica na descrição do vídeo, bora lá, baixa o seu material que é o PDF e a gente consegue todo mundo curtir, beleza? Deixe seu comentário aí também, se está gostando das nossas aulas, se está curtindo o projeto, deixe seu comentário, com isso a gente aumenta o nosso engajamento, aumenta a nossa parceria e com isso cada vez mais colegas vão olhar o nosso vídeo e vamos ter esse projeto sendo espalhado para todo mundo para a gente buscar uma aprovação em massa no exame da OAB. Beleza? Vamos lá para a nossa questão 3. Na questão 3, nós temos o seguinte, pessoal. Técnicos do IBAMA, autarquia federal, é o órgão executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente nas questões federais. Técnicos do IBAMA, autarquia federal, verificaram que determinada unidade industrial licenciada pelo Estado, no qual está localizado, está causando degradação ambiental significativa, vindo a lavrar auto de infração pelos danos cometidos. Sobre o caso, apresentado e aplicando regras de licenciamento e fiscalização ambiental previstas na Lei Complementar número 140 de 2011, assinale a afirmativa correta. Letra A. A irregularidade do licenciamento ambiental, uma vez que se tratando de atividade que cause degradação ambiental significativa, o mesmo deveria ser realizado pela União. Certo?
B. É ilegal a fiscalização realizada pelo IBAMA, que só pode exercer poder de polícia em atividades licenciadas pela União. Em sendo a atividade regularmente licenciada pelo Estado, estava dizendo que não pode, né, o IBAMA intervir. Isso não é uma verdade, porque o artigo 23 ele vai dizer que quem tem competência ambiental material são os entes federados. E aí os entes federados nós estamos falando que é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, ocorrendo algum dano ao meio ambiente, qualquer um desses entes, no exercício do seu poder de polícia, pelos fiscais ligados ao SISDAMA, poderá prevenir, parar esse dano, mesmo não sendo o órgão licenciador. Então, esse é um ponto bem rico, esse é um ponto bem importante. C. É possível a fiscalização do IBAMA, o qual pode, inclusive, lavrar auto de infração, que, porém, não prevalecerá caso o órgão estadual da fiscalização também lavre o auto de infração. Essa é a resposta adequada. Por quê? Porque isso traz a Lei Complementar 140. Traz lá o artigo 17 da Lei Complementar 140. Por quê? O artigo 17 vai dizer, olha, quando a gente tiver conflito de atuação administrativa, ou seja, eu tiver dois entes federados multando um mesmo empreendimento, vai valer a multa daquele que é o ente licenciador. Então esse é um ponto central, esse é um ponto bastante importante aqui, para a gente entender, para a gente compreender essas propostas, certo? O ente que é o licenciador não realizou a fiscalização e, portanto, não estabeleceu nenhum poder de polícia e nenhuma sanção administrativa. Outro ente que não é o fiscalizador, que não é o licenciador, fiscalizou e determinou a sanção administrativa. Essa sanção vai ser válida? Vai, por força do artigo 23 da Constituição e por força do artigo 17 da Lei Complementar 140. Contudo, se alguém que não é o licenciador, ou seja, se o Estado, a União, que não licenciaram o empreendimento, vamos dizer que o empreendimento seja do município, vão lá e multam o empreendedor porque ele está descumprindo com normas ambientais, e depois o município, que é o ente licenciador, vai lá e multa também o empreendedor pelo mesmo fato, não valerão as duas multas, valerá só a multa daquele ente que tem a competência de realizar o licenciamento. Então, por isso que a letra C está adequada. Letra D, cabe somente à União, no exercício da competência de fiscalização, adotar medidas para evitar danos ambientais iminentes, comunicando imediatamente ao órgão competente em sendo a atividade licenciada pelo Estado. Não cabe só à União, né? Cabe a todos os entes federados. Beleza? Então eu coloquei aqui letra C para vocês. Esse é o nosso gabarito. De novo vou passar aqui para a gente só organizar aqui e marcar o que está errado. Ó, a irregularidade no licenciamento, uma vez em que se tratando de atividade que causa degradação ambiental significativa, a mesma deveria ser realizada pela União. Está errado isso, porque várias atividades que causam degradação ambiental significativa podem ser licenciadas pelos estados ou até pelos municípios, depende da previsão pelo artigo 23 e principalmente da Lei Complementar 140 de 2011, que traz a previsão de qual é a competência administrativa de cada ente no tocante a licenciamento. Então, letra A está errada. Letra B, é ilegal a fiscalização realizada pelo IBAMA, que só pode exercer o poder de polícia em atividades licenciadas pela União. Não é ilegal, certo? O IBAMA tem competência para fazer essa fiscalização por força do artigo 23 da Constituição Federal e inclusive do artigo 17 da Lei Complementar 140. Ocorre que ele não é o licenciador. Se o licenciador fizer a mesma autuação ou se o licenciador autuar o mesmo fato, o que vale é a autuação do licenciador e não a autuação do órgão que estava exercendo uma competência, vamos dizer assim, supletiva. Se é possível a fiscalização do IBAMA, o qual pode, inclusive, lavrar auto de infração, que, porém, não prevalecerá caso o órgão estadual de fiscalização também lavre auto de infração. Por quê? Porque o órgão estadual é o órgão licenciador. Então, se ele lavrar auto de infração, vale o auto de infração do órgão estadual, certo? Mas esse é o nosso gabarito, está certíssimo. E ali dizendo, cabe somente à União, já está errado aqui, ó, somente, certo? No exercício da competência de fiscalização, adotar medidas para evitar danos ambientais iminentes, comunicando imediatamente o órgão competente em sendo a atividade licenciada pelo Estado. Então aqui está, vamos dizer assim, o erro, né?
o conflito que a gente encontra aqui e, portanto, a gente já resolveu esse problema, já resolveu essa discussão. Ok? Letra A errada, letra B errada, letra D também errada. Nosso gabarito, portanto, é letra C de Canadá. Coloquei aqui para vocês, ó, fiscalização do IBAMA, autarquia federal, é possível, mesmo o órgão não tendo competência direta para a fiscalização, como prevê a Lei Complementar 140. Contudo, existe a competência material ambiental comum, que toca todos os entes federados previstas lá no artigo 23. Aqui está o nosso artigo 17, tá, pessoal? Da Lei Complementar 140. Ele diz assim, ó, compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso de um empreendimento ou uma atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental. Então, quem deve lavrar auto de infração ambiental, quem exerce o poder de polícia administrativa ambiental, no caso de um dano, certo? No caso de uma infração ambiental, aquele ente, aquele órgão ligado à proteção do meio ambiente, ou seja, ligado ao CISNAMA, do ente que tem a competência de dar o licenciamento. Se o ente que tem a competência de dar o licenciamento é o ente estadual, a competência dele é de lavrar auto de infração. Mas se só estivesse dito isso no artigo 17, o artigo 17 seria inconstitucional. Porque a Constituição deu para todos a competência de fiscalizar, de preservar o meio ambiente, conforme está previsto lá no artigo 23. Portanto, o artigo 17, parágrafo 3º, deixa bem claro como é que funciona isso. Ó. Disposto no caput do artigo 17, não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização, porque todos têm a atribuição comum determinada pelo artigo 23 da Constituição Federal. Comum da fiscalização da conformidade dos empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Então, se diante de um mesmo fato eu tiver sanção administrativa da União, sanção administrativa dos estados, e quem licenciou foram os estados, vale a sanção administrativa, vale o auto de infração estadual. Agora, se a competência para licenciamento fosse da União, valeria o auto de infração da União, e não do estado, se o estado também tivesse realizado um auto de infração, ou seja, tivesse estabelecido uma responsabilização administrativa. Então, esse é o ponto. Todos os entes têm competência administrativa material, ambiental, sim, pelo artigo 23. E o artigo 17 não retira isso, ele só diz, ó, para termos de organização, o ente que faz o licenciamento é o ente que pode instaurar processo administrativo, pode lavrar auto de infração. Agora, se um ente que não faz o licenciamento, que não é o competente para licenciar, instaurou um processo administrativo, lavrou um auto de infração por uma infração administrativa ambiental, isso é válido. Ocorre que, se o ente que é competente também o fizer, vai valer aí do ente que é competente para licenciar. O ente que é competente significa o ente competente para o licenciamento. Se o ente competente para o licenciamento fizer também um auto de infração, vai valer o auto de infração dele e não vai valer o auto de infração do outro ente federado. Então essa é a comunicação do artigo 23 da Constituição Federal com o artigo 17 da Lei Complementar número 140 de 2011, que fala sobre a competência administrativa, competência material ambiental. Beleza? Muito bem. Feitas essas discussões, nós vamos para a nossa questão número 4. Na questão número 4, nós temos uma discussão sobre princípios. Olha que legal. E aí estão 3 dos mais trabalhados princípios. Precaução, prevenção e poluidor pagador. São muito falados esses princípios. Vamos dar uma olhadinha. Questão 4 diz assim: na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio: letra A da precaução, letra B da prevenção, letra C da vedação ao retrocesso, letra D do poluidor pagador.
Bom, exigir estudo de impacto ambiental é uma previsão que está estabelecida lá na Constituição também, para os empreendimentos potencialmente poluidores. No artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, está previsto isso. Mas é um dos claros elementos do princípio da prevenção. Eu vou fazer um estudo, eu vou fazer uma investigação, eu vou fazer uma análise científica para saber todas as possibilidades que aquele empreendimento pode trazer, todos os possíveis danos que ele pode trazer, quais são as incidências, quais são os problemas, para conseguir estabelecer uma política de prevenção, para conseguir estabelecer uma política de cuidado, ou seja, para conseguir estabelecer as medidas mitigadoras e todas as obras, estruturar toda a organização do empreendimento para a gente coibir os possíveis danos que poderiam ser alcançados. Então aqui a gente tem o princípio da prevenção puro, com certeza, certo? Mas veja, princípio da precaução e princípio da prevenção, qual é a diferença? A grande diferença está aqui, ó. No princípio da prevenção, eu vou proteger o meio ambiente, eu vou conseguir cuidar do meio ambiente, eu vou me antecipar aos ônus de qualquer dano ao meio ambiente, porque eu vou fazer um estudo científico, vou fazer uma análise, eu vou ter a certeza científica de tudo que eu preciso fazer para que aquele dano não ocorra, certo? No princípio da precaução, eu não tenho a certeza científica, ou seja, eu não tenho todos os dados, eu não consegui levantar, talvez seja limitada a minha forma de estudo, e eu não tenho todos os dados sobre aquele empreendimento, mesmo com o estudo de impacto ambiental. Por quê? Por causa de algumas incertezas científicas. E diante disso, eu posso determinar algumas medidas de contenção, algumas medidas de proteção, mesmo com incerteza científica? Sim, e isso é o princípio da precaução. No princípio da precaução, eu não tenho todo o conhecimento científico, mas eu vou estabelecer proteções, eu vou estabelecer cuidados pela cautela. O princípio da precaução foi muito usado em 2020, 2021, por quê? Por causa da questão da pandemia. Nós tínhamos várias perguntas, vários questionamentos, e isso poderia fazer com que o judiciário não agisse, porque não tinha certeza científica nem para um lado nem para o outro. Mas ele vai agir e está agindo, agiu, muitas vezes baseado no princípio da precaução, ou seja, na questão de se acautelar, de estabelecer uma cautela diante de uma situação, certo? Por causa da incerteza científica, ou seja, protege mesmo não tendo toda a certeza científica de que pode trazer um dano ou não. Mas se trouxer, vai ser muito grave. Então é melhor se precaver, se acautelar. Por isso o princípio da precaução. Beleza? E vejam, letra B, o nosso garoto, o princípio da prevenção, como eu falei. Princípio da vedação no retrocesso. Coloquei ali, né? As garantias de proteção ambiental não podem retroagir. Ou seja, todos os benefícios, todas as proteções ambientais devem caminhar para melhorar, para serem ampliadas, para serem cuidadas e não para serem alteradas, suprimidas. Então, vedação do retrocesso ecológico vem buscar exatamente a proibição do recuo, certo? De níveis de proteção. Ou seja, nós temos que manter o mesmo nível de proteção ambiental ou então até aumentar. O princípio do poluidor pagador é o princípio que vem arcar com os custos da prevenção dos possíveis danos. Ou seja, eu vou fazer estudos, eu vou analisar, eu vou verificar exatamente todos os elementos que o meu empreendimento vai trazer, e para que não ocorram danos, eu vou então aí estabelecer a internalização desses custos. Eu vou realizar todas as soluções que vão ser necessárias para internalizar esses custos, certo? O princípio do poluidor pagador muitas vezes pode também ter um viés punitivo, porque o fato de eu punir, eu vou ser obrigado a indenizar, a pagar. Então esse é um ponto. E cuidado, não confunda o princípio do poluidor pagador com o princípio do usuário pagador, porque ele só tem a palavra pagador no final, que é igual. O usuário é aquele que usa um recurso natural que não é seu, é da coletividade, é do poder público, é de todos nós, para uma atividade econômica. Ele tem que remunerar alguém, e aí ele remunera o poder público. Ele remunera o poder público exatamente por essa utilização de recurso natural que não é seu. Por exemplo, aqueles que utilizam a água para hidrelétrica, utilizam a energia solar, a energia eólica, ou seja, está utilizando um recurso natural que não é meu para a realização de uma atividade. E aí, por isso, eu tenho que fazer exatamente o que? Eu tenho que remunerar pelo uso. Mas esse é o princípio do usuário pagador. O princípio do poluidor pagador, certo? Ele vai ter a característica preventiva do dano, a tentativa de prevenir possíveis danos futuros, e o estabelecimento da repressão ao dano. O dano ocorreu e eu preciso responsabilizar aquela pessoa que causou o dano. Então a ideia do princípio do poluidor pagador é internalizar os custos da poluição. Se fala muito nisso, né? A ideia de internalizar os custos da
poluição. Beleza? Muito bem. Bom, gente, fechamos então o nosso estudo com todas as discussões, gabarito aqui, letra B de Brasil, princípio da prevenção, com todas as nossas discussões, com todos os elementos. Queria desejar a vocês um ótimo estudo. Bora lá, estudem fortes, não vamos parar, porque o nosso projeto P13 segue, temos logo a aula 17, certo? E bora estudar. Se você está curtindo, curte o vídeo, deixa o seu joinha, certo? Vai lá, deixa também o seu comentário aqui no nosso vídeo, se você curtiu. E além disso, se você está em grupos, Instagram, Facebook, WhatsApp, divulga lá o nosso material, divulga lá as nossas aulas, certo? Se você está curtindo, para a gente aumentar cada vez mais a nossa comunidade. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até um próximo encontro, pessoal. Valeu, tchau, tchau!